Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Valdenor, vou trabalhar com vocês na disciplina de matemática. Bem, pessoal, a princípio nós faremos uma pequena revisão e vocês responderão uma atividade diagnóstica ou atividade de sondagem para eu ver, analisar como vocês estão no conhecimento acerca de conjuntos numéricos, tá ok? Então eu vou dar uma rápida explicação, vocês tentarão responder a atividade que já consta na plataforma, tá bom? Então tentem responder essa atividade de sondagem. Posteriormente eu irei corrigir. Bem, todas as atividades que nós passamos é atribuída uma determinada nota, tá certo? Então tentem responder, participem das aulas, tá bom? Na próxima aula nós faremos a correção, tá? Ao vivo, tá bom? Onde vocês participarão das aulas, tirando as dúvidas, tá bom? Nosso conteúdo da primeira série se dará, primeiramente, nós vamos trabalhar conjuntos, tá? Conjuntos, posteriormente funções, trigonometria, tá bom, pessoal? Então vamos trabalhar nessa ordem. Vamos iniciar com conjuntos. E para isso, vocês precisam ter conhecimento dos conjuntos numéricos. Conteúdo que vocês já estudaram anteriormente, tá bom? Então vamos aqui uma rápida explicação a fim de que vocês possam resgatar aquele conhecimento que vocês já adquiriram anteriormente, tá bom? Então vamos apenas a algumas observações, tá? Pessoal, seguinte, então nós vamos trabalhar muito com os números inteiros, tá? Os números inteiros. Os números inteiros são os primeiros números que os homens começaram a utilizar. São aqueles símbolos que representam quantidades, tá bom? Então, a princípio, se observou a necessidade de substituir simbologia, tá? A comparação, porque antes o homem contava por meio da comparação, tá? Então, por exemplo, utilizava-se muito a ideia da pedra, tá? Então, por exemplo, cálculo significa pedra. Veja, quando o homem começou, por exemplo, a criar as ovelhas, os homens que criavam as ovelhas, eles comparavam, quando as ovelhas voltavam do pasto, né? Eles comparavam com as pedras, tá? Então, uma ovelha, uma pedra, duas ovelhas, duas pedras, ou então gravetos, tá? Pedacinhos de madeira, eles iam comparando. Pela manhã, ia saindo as ovelhas, eles iam comparando lá, atribuía uma pedra a cada ovelha, ou um graveto. No retorno, a mesma coisa, ele voltava aquele monte de pedras ou de gravetos e ia comparando para verificar se estava faltando alguma das ovelhas, tá bom? Mas chegou um determinado momento que, devido ao quantitativo de pedras ou de gravetos, houve a necessidade da substituição daquela contagem comparativa por um símbolo. Aí foi quando surgiu o número 1, símbolo de uma unidade, o símbolo de 2 unidades, o símbolo de 3 unidades e assim sucessivamente, que é exatamente o que nós utilizamos hoje, tá bom? Então vamos relembrar aqui o conjunto dos números inteiros, tá? Os números inteiros. Então os números inteiros nós temos à direita dos zeros positivos, tá? E à esquerda dos zeros números negativos. Então números inteiros, tá? São os números positivos e negativos, incluindo o zero, tá? Então esses são os inteiros. À direita do zero, nós já sabemos que é o positivo, na reta dos números, tá? Números reais. E à esquerda, os negativos. Tá bom, pessoal? Então, vamos tentar resolver, lembrando que nós temos também outros conjuntos. Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais são os inteiros não negativos, tá? Conjunto dos números naturais. Seriam esses, ó. Naturais, daqui para lá, tá bom? Aqui são o conjunto dos números naturais. Os inteiros não negativos, tá bom? E nós temos também um conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Tá? Então vamos trabalhar algumas expressões, tá? Umas expressões numéricas, na qual precisamos de alguns conceitos e lembrar algumas regrinhas, tá bom? Então vamos lá, para adição e subtração, nós precisamos lembrar que sinais iguais soma-se e repete o mesmo sinal. Então, se for igual, ó, na adição e subtração, isso vale para adição e subtração. Sinais iguais,
eu somo, eu conservo o mesmo sinal. Então aqui, ó, positivo, positivo, eu somei 5 mais 2, 7 e vou repetir o sinal, o 7, que é o positivo, tá bom? Então, sinais iguais, soma-se, conserva o mesmo sinal, tá? Lembrando, olha aqui, ó, sinais diferentes, o que vai acontecer? Quando os sinais forem diferentes, eu vou subtrair. Subtrai e dá o sinal do maior termo absoluto. Então, vamos lá, ó. Vejam que aqui, ó, sinais diferentes, ó, menos 5 mais 2. Sinais diferentes, eu vou subtrair, tá? Ou diminuir e vou repetir o sinal do maior termo em absoluto. Tá ok, pessoal? Então, vejam, menos 5 mais 2, então são diferentes os sinais, ó. Vou subtrair, 5 menos 2, 3. Qual é o sinal do maior? Tá? Número absoluto. É o do 5, tá? É negativo, então repete o negativo. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós temos então a regrinha da adição. Agora, vamos verificar como ficam as regrinhas da multiplicação, tá bom? Tá, vamos lá então, pessoal, retornando aqui. Nós já vimos as regrinhas para adição, vamos ver as regrinhas para multiplicação e divisão. Tanto na multiplicação quanto na divisão, nós vamos sempre usar essas regrinhas, joguinho de sinais, ó. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Vamos ver um exemplo? Olha, estou multiplicando aqui, ó. Mais 2 vezes mais 3. Aí vai fazer, ó, mais com mais, mais. Então, 2 vezes 3, 6, tá? Agora, menos com mais. Menos com mais é menos. 2 vezes 3, menos 6. Ok? Continuando, ó, olha só esse exemplo aqui, ó. Menos com menos. Veja que aqui eu estou multiplicando. Então, menos com menos, mais 2 vezes 3, 6, tá? Divisão é a mesma situação, tá? Menos com menos, mais 6 dividido por 3, 2, tá? Agora, menos com mais, menos 30 dividido por 5, 30 dividido por 5, 6. Ok, pessoal? Tem um detalhe que precisamos também observar. Lembra lá, primeiro, se tiver parênteses, eliminar os parênteses, tá? Cochete, ó, parênteses, vamos lá. Lembrando, nós vamos nessa regra, ó, parênteses, cochete, tá? E chave. Parêntese, cochete e chave. Elimina-se primeiro parênteses, depois cochete e depois chave. Professor, não tem nem parênteses, nem cochete, nem chave. E eu tenho aqui multiplicação e divisão juntos. Então, resolve da esquerda para a direita. Se tiver primeiro multiplicação, resolve multiplicação, posteriormente divisão. Tá bom? Porque senão pode levar vocês a erro. Vai nessa ordem que não erra. Tá bom, pessoal? Muito bem. Tem multiplicação, tem adição e subtração. Primeiro resolve multiplicação ou divisão, tá? Depois adição e subtração. Tudo bem? Certo. Seguir essa ordem, pessoal, vocês não vão errar, tá bom? Bem, vamos em potenciação. Vejam, potenciação. Em potenciação, pessoal, como é que nós vamos agora para potenciação? Veja, potenciação, nós precisamos verificar. Quando fala em potenciação, já está falando potência, tá? E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, um número que é elevado a um expoente, tá? E ele vai dar esse resultado. Então, A elevado a M. O que significa? O A é a base, tá? O M é o expoente de A, tá certo? E o que significa esse expoente? Esse expoente, ele significa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esta base. Então, por exemplo, A elevado a M significa que eu vou multiplicar a base A M vezes. Então, A vezes A vezes A vezes adicência vezes A. Então, M vezes. E o resultado dessa multiplicação é chamado de potência. Então, eu tenho base, expoente, o resultado é potência. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Olha só esse exemplo. 2 elevado a 5 é igual.
Veja, o expoente, tá, é o 5, a base é o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa base e multiplicar por ela mesma 5 vezes. Então, o expoente, ele determina a quantidade de vezes que nós iremos multiplicar esta base. Então, 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. Tá bom? E ele vai me dar uma potência, ou seja, um resultado. Qual? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Tá bom, pessoal? Vamos verificar. Agora, vamos fazer algumas observações importantes. Pessoal, vejam. Cuidado com isso aqui. Cuidado. Vejam. Base negativa, expoente par, resultado. O que é? Sempre se fala. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Mas cuidado. Vejam que só será positivo se o sinal negativo também estiver elevado ao expoente par. Tá? Só será positivo se o sinal negativo estiver elevado ao expoente par também. Então, observem aqui, ó, menos 2. Veja que está entre parênteses. Tá? Logo, tudo que está entre parênteses está elevado ao expoente par, 4. Isso significa que o sinal negativo também eu vou repetir tantas vezes quanto indicar o expoente. Então, menos 2 elevado a 4. Significa que eu vou repetir, ó, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2, que é igual, ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Positivo, ó, por isso dá o resultado positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá bom? Agora, observe nesse outro caso aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Observem que o sinal negativo, ele não está elevado a 4. Entenderam? Então, tem que ter cuidado essa leitura. Quando vocês fazem essa leitura. Base negativa, expoente par. Aqui não, ó. A base, veja, tem um sinal negativo, mas não é o negativo que está elevado a 4. Apenas o 2 está elevado a 4. Logo, eu tenho um sinal negativo menos. Quem vai repetir, certo? É o 2, a base 2. 2, ó, menos negativo, aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, vai dar o quê? Menos 16, tá bom? Então, tem que ter essa atenção. Tenham essa atenção, tá bom? Essa observação é importante. E outra coisa, todo número não nulo de expoente 0 é igual a 1. Pessoal, olha só. Não nulo, por quê? Vejam, o 0, porque 0 elevado a 0, ele não pode ser 1. Ele vai dar uma chamada indeterminação, tá? Por que, gente, por que todo número, com exceção do 0, certo? Elevado a 0 é igual a 1? É simples, eu vou fazer essa observação bem aqui, assim, ó. Dá um exemplozinho aqui, ó. Aqui em cima. Bem fácil. Por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque assim, olha só, pessoal. 2 é a mesma coisa que 2 dividido... O que é 1? Certo? Isso aqui é igual a 2 dividido por 2. Não é? 2 dividido por 2 não é igual a 1? Certo? Por quê? Vejam. Qual é o expoente do 2 aqui? Ó? É 1. Qual é o expoente do 2 aqui quando não aparece? Também é 1. Então, veja só, na divisão, bases iguais, nós aprendemos que repete, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, soma-se os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Então, nós vamos subtrair, ó. 1 menos 1. Certo? Então, olha só, 2, voltamos para o 2 elevado a 0. Tá ok? Então, por isso, 2, todo número elevado a 0, todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Tá bom, pessoal? Lembrando que estamos trabalhando com os números inteiros, tá? Então, vejam, essas são as observações importantes que eu vi até o presente momento, mas no momento da resolução, eu irei analisar, certo? Quais foram as maiores dificuldades dos senhores. Lembrando que todas as atividades serão avaliadas e será atribuído uma pontuação, tá? Então, vamos responder os exercícios, tá? Tá bem simples, muita observação, porque logo em seguida nós entraremos no conteúdo, tá? Da primeira série, que no caso é conjuntos, tá? Tá bom, pessoal? Então, vamos responder. Pode encaminhar pelo mesmo canal, pelo Classroom,
tira foto, escaneia, tira foto, tá bom? E pode encaminhar, tá? Que eu irei corrigir. Na próxima aula, nós iremos corrigir e todos irão participar da aula ao vivo, tá? Da correção, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.